Primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Vitor, sou médico do trabalho. Comecei na Samarco há 14 anos, como médico do trabalho. Atualmente estou como especialista em saúde, né? E sou o responsável técnico pelos programas, tanto ocupacionais, quanto os programas de saúde e bem-estar da empresa. Dentre eles, né, o programa de saúde mental, né, e outros programas que têm, né, sob minha responsabilidade, integrá-los, né, como o programa de prevenção ao uso de álcool e drogas, programa de gerenciamento da fadiga, programa de cuidado com sono, né, dentre outros programas que a Samarco hoje tem dentro da sua carteira. Inicialmente, vou falar brevemente, né, sobre a Samarco, falar um pouquinho dela, apresentá-la, né, como um todo. Nós somos uma empresa mineradora de minério de ferro, né, produtora de Pelotas, né, somos 50%, né, da Vale, 50% da BHP, uma empresa anglo-australiana. Né, temos a inovação, né, em nosso DNA, porque lavramos minérios de baixo teor, né, e transformamos em pelotas de alto valor agregado. Né, também transportamos, né, o minério de ferro através de mineroduto, que foi uma inovação também na época, há 47 anos atrás. Né, e estamos entre as maiores exportadoras do Brasil com presença no mercado mundial. Né, a nossa parte de mineração e o beneficiamento do minério se encontra em Minas Gerais. O mineroduto, né, ele sai de Minas para o Espírito Santo, né, e as usinas de pelotização e o porto, né, que se encontram na cidade de Anchieta. Atualmente, nós somos mais de 2.500 empregados próprios e mais de 10.000 terceiros, né, atualmente. Estamos com 60% da capacidade produtiva atualmente e planejamos até o fim de 2028 chegar a 100% da capacidade. No final do ano passado, né, o novo acordo, né, foi estabelecido entre a Samarco e os governos federal, estaduais e municipais, né, onde que estabeleceu aí as diretrizes para a conclusão definitiva da reparação da bacia do Rio Doce, onde ficou estabelecido que a Samarco, né, concluiria as indenizações individuais, finalizaria o reassentamento e continuaria com a recuperação ambiental de toda a bacia. Né, e o poder público, né, a Samarco, transferiria 100 bilhões ao longo de 20 anos para que o poder público continuasse a executar ações de saúde, educação, saneamento, dentre outras necessidades das comunidades. Né, e até aqui, né, quem foi responsável por executar as ações de reparação e compensação, né, do rompimento da barragem de Fundão foi a Fundação Renova, né, com 38 bilhões já investidos, mas que com esse novo acordo, né, ela deixará de existir até o fim desse ano. E mais do que retomar as nossas operações, né, nós queremos fazer uma mineração diferente e compartilhar desse valor com a sociedade. E agora, de fato, eu começo falar da jornada de saúde mental na Samarco, que, infelizmente, né, teve início durante, né, no dia mais triste da história dessa empresa, que foi no dia 5 de novembro de 2015, às 3h30 da tarde, quando a barragem de Fundão se rompeu. Né, aí teve início, né, a nossa jornada, nessa crise imensa que a Samarco se viu instalada, né, e começamos, né, atuando através do suporte humanitário, né, às vítimas, às comunidades, aos empregados, todos que estavam ali envolvidos, utilizando de protocolos de intervenção de estresse pós-traumático. Também contratamos mais de 100 profissionais, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que foram cedidos ao poder público
para fortalecer o acesso a cuidados especializados. É uma data que nós lamentamos profundamente e um marco na nossa história que jamais, jamais será esquecido. Dentro desse cenário, diante desse cenário, ele serviu para a gente, para sermos proativos e chegarmos mais bem preparados no próximo desafio, que não só a Samarco se viu envolvida, mas o mundo inteiro, que foi a pandemia da Covid-19. Em 2020, a Samarco estava se preparando para retomar as operações, ela ainda era custeada pelos seus acionistas, então tinha um desafio adicional nesse cenário. Como implementar medidas, ações, nesse cenário difícil. Mas como nós já sabíamos, já tivemos a experiência do rompimento, de antemão, nós fizemos uma avaliação de risco da pandemia como um todo. O risco à saúde mental foi considerado como crítico, mas se vimos diante do desafio de como ter controles, como atuar proativamente num cenário tão incerto, tão nebuloso que estava se mostrando a pandemia. Então, a primeira alternativa que veio à cabeça, na época eu tinha um contrato de um EIP, um 0800, e tinha 2 psicólogas contratadas que me ajudavam em todos esses programas. Na verdade, os 2 programas que existiam ainda na época, que era o programa de prevenção de álcool e drogas e o gerenciamento da fadiga. Então, eu falei, nossa, eu vou tentar ver se eu consigo ser proativo com o 0800. Não fomentar que as pessoas, em caso de necessidade, procurem um atendimento, porque nós sabemos que quando a pessoa já está procurando atendimento, a situação já está instalada, o problema já está instalado, e a gente não está atuando preventivamente. Eu quis fazer o contrário. Eu falei assim, vou tentar propor ao fornecedor que ele entre em contato com as pessoas, acolhem essas pessoas, nossos empregados, todos. Mas não foi possível, porque o cenário era muito incerto, era muito desafiador, e eu voltei para a estaca zero de novo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E tivemos uma ideia de implementar uma pesquisa. Elaboramos uma pesquisa de saúde mental, considerando 4 vertentes de análise, baseados aí em transtornos de depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos e vulnerabilidade na rede de apoio. E essa pesquisa, nós começamos a enviar a todos os empregados por e-mail, por semana, durante a pandemia, e tivemos bastante resultado. Nós fizemos 2 ciclos de pesquisa, e como vocês podem ver, que o perfil de saúde mental é o resultado da pesquisa. A pesquisa ela dava 4 direcionadores, 4 resultados. Os empregados eram classificados como normal, limítrofe, alterado ou muito alterado. A partir do limítrofe, as nossas psicólogas faziam um contato, ofereciam um contato, faziam um acolhimento desses empregados e também acompanhavam se fosse necessário. Então, vocês podem ver aqui na primeira semana, nós tivemos 28% dos empregados classificados como alterados ou muito alterados. E, ao longo da semana, na 10ª semana, nós chegamos aqui a 18%. Já os empregados que precisavam acessar as unidades industriais, nós começamos com 18% de alterados e finalizamos a semana 10 de pesquisa com 12%. Aqui é importante ressaltar que a nossa taxa de absenteísmo nessa época, de CDF menor que 15 dias, nós conseguimos manter aí a 0,19%, e não tivemos nenhum afastamento maior do que 15 dias por CDF.
A pesquisa, ela não foi só importante para que a gente pudesse atuar ao menor sinal de algum transtorno. Ela também propiciou que a gente tivesse uma atuação preventiva através de conteúdos, né? Porque a gente tinha um espaço vago, um espaço onde os empregados poderiam também trazer, né, suas angústias, suas necessidades. Então, começamos a produzir conteúdos também de saúde mental, cartilhas, rodas de conversa. E a roda de conversa aqui foi muito interessante, porque, inicialmente, a gente tinha a ideia de ser um espaço de acolhimento, e, no final, né, ele acabou se tornando um espaço de troca, né, porque muitas pessoas conseguiram implementar boas ações em casa e não conseguiam compartilhar com os colegas de trabalho, devido ao isolamento. E as rodas de conversa serviram para isso, né, não só para acolher, né, os empregados, mas também para ter esse momento de troca, né, e foi muito rico. Mas passando pela pandemia, né, em 2022, né, nós vimos a necessidade, né, de tornar o programa sustentável, né, conectado com a evolução cultural da empresa, né, que estava em curso, saindo desse modelo de crise, focado em crise e transtornos, né, para um modelo de promoção e prevenção da saúde mental. Então, foi aí em 2022, né, que nós, em meados de 2022, nós começamos um trabalho de ressignificar esse programa. Como que foi essa primeira etapa? Né, nós fizemos um diagnóstico e a avaliação da maturidade organizacional em saúde mental. Começamos com mapeamento e análise das atividades que foram executadas anteriormente, desde o rompimento, passando pela pandemia. Fizemos grupos focais e entrevistas com lideranças, né, entrevistamos as lideranças, né, a alta liderança da empresa, né, ali com o intuito de capturar possíveis insights, contribuições para o programa, mas também para avaliar qualitativamente como essa liderança estava, né, do ponto de vista de conhecimento de saúde mental. Os grupos focais foram feitos também com lideranças, mas também com todos os empregados, com representantes dos empregados. Então, fizemos grupos focais com gerentes, coordenadores, supervisores, de ambas as unidades, né, de todas as unidades da Samarco, e também com analistas, engenheiros, técnicos, operadores, né, todos os cargos foram representados nesse momento. Então, foi um momento muito rico, né, onde que a gente pôde ali, né, ter contribuições dos empregados na construção do programa que ia ajudá-los. Um ponto importantíssimo também, né, fizemos uma imersão cultural. Né, havia um projeto de evolução cultural em curso na empresa, e nós entramos juntos, né, fazendo a leitura das crenças e os comportamentos que precisavam ser desenvolvidos dentro de cada traço desejado. E aqui eu trago um ponto fundamental, né, que foi um fator também grande de sucesso para que a gente tivesse e evoluísse nesse ponto. Vou até trazer no próximo slide um pouquinho de como a gente construiu isso junto com a cultura da empresa. E fizemos uma avaliação quant, né, também tivemos uma avaliação quant, uma pesquisa de saúde mental, e aqui uma pesquisa de saúde mental da Guardian Minds, né, o nosso parceiro que ajudou nessa etapa, ele traduziu e validou a tradução desse questionário para o português, né, e também usamos da pesquisa de clima, né, também como insumo aí dentro desse processo. E aqui, ele abriu todo, né? Mas começamos aqui, o slide para falar um pouco do projeto da evolução cultural. Né, começamos com os valores da empresa, né, com respeito às pessoas, integridade, mobilização para resultados e a segurança. E como eles também se conectam com os traços culturais que nós buscávamos evoluir e desenvolver.
Inicialmente, né, a Samarco ela procurou trabalhar 5 traços, né, que foi humildade, austeridade, parceria e confiança, planejamento e inovação. Então, assim, só para trazer como exemplo, né, como que você vai desenvolver um traço de parceria e confiança sem segurança psicológica? Não tem como. Então, a gente começou a introduzir também, né, aspectos de saúde mental dentro dessa narrativa. Né, começamos a construir uma narrativa de saúde mental dentro do projeto de evolução cultural da empresa. Então, trazendo, né, conectando os traços culturais com as necessidades de saúde mental. Inovação é outro exemplo. Né, como que você vai inovar com medo de errar? Você precisa ter um ambiente psicologicamente seguro para poder inovar. Então, isso tudo, né, é o alicerce para uma cultura da empresa, né, para o modelo mental e para o seu propósito, né, que é fazer uma mineração diferente, sustentável, capaz de gerar resultados e construir um valor para a sociedade. Trago um pouco, né, do diagnóstico quantitativo. Né, nós analisamos 13 dimensões, e essas 4 em vermelho foram as dimensões que demandaram maior atenção: competências e demandas psicológicas, gerenciamento da carga de trabalho, apoio psicológico e proteção psicológica. Todos esses produtos culminaram numa avaliação SWOT, né, que nós fizemos aí com os principais promotores e detratores do tema, né, dentro da Samarco. Então, só para citar alguns, né, por exemplo, uma força na Samarco é a certeza de que os empregados podem contar com a empresa se fosse necessário, se algo acontecer. Uma oportunidade, né, foi se ressignificar a saúde mental como saúde, não como doença, né, atuar na promoção e na prevenção. Uma fraqueza, né, excesso de controles, baixa tolerância ao erro. Ameaça, né, a saúde mental ser sinônimo de transtorno e de uma vulnerabilidade que não pode ser exposta. Então, tudo isso, né, nos ajudou, né, na elaboração de um plano estratégico em saúde mental. Né, todo esse resultado do diagnóstico e da avaliação da maturidade organizacional culminou na criação e na implementação de um plano estratégico, que tem, na verdade, 3 objetivos estratégicos: reduzir o estigma e o autoestigma, ressignificar a saúde mental na organização, passando aí de um foco de transtornos e crises para um modelo de promoção e prevenção, como eu disse, e reavaliar métodos e práticas de trabalho sob a perspectiva da promoção da saúde mental. E como é que foi desenhada, né, a estratégia do programa da Samarco? Né, nós elencamos 4 pilares de atuação: de promoção, de prevenção, apoio, suporte, evolução e inovação. Já essa mandala ao lado, eu trouxe com as macroações, com as principais ações dentro de cada pilar, que estão estabelecidas para 2024 e 2025. Começo falando do pilar da promoção, né, do nosso programa Liderando Pessoas e o Negócio. É o programa de desenvolvimento de líderes da Samarco, né, e nós conseguimos inserir conteúdos, módulos de saúde mental dentro desse programa de desenvolvimento de líderes, né, capacitando a nossa liderança, né, em conceitos de saúde mental. Em 2024, né, nós tivemos 2 módulos de saúde mental, treinamos gerentes e coordenadores. Para o ano de 2025, né, está previsto treinar praticamente 100 supervisores da Samarco. Em 2025 também, né, temos um programa, né, nosso da área de atração e desenvolvimento, que é o programa Evoluir Juntos, onde nós vamos capacitar também a liderança dos nossos contratados, né, dos nossos terceiros. Então, haverá uma trilha de desenvolvimento, né, para os líderes de contratada em 2025, não só com assuntos de saúde e saúde mental,
mas também direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, cultura, compliance, né, entre outros. E aqui a gente está inserido também com saúde mental, né, e serão quase 400 líderes de contratadas que serão treinadas ao longo de 25. Treinamentos e capacitações de empregados próprios e terceiros. Aqui, o ano passado, também implementamos workshops, né, onde começamos a trabalhar com os empregados, né, de todos os níveis, mas principalmente os níveis mais operacionais, né, com conceitos de saúde mental e também trazendo um pouco da questão da importância do comportamento de risco, né, já que são empregados que estão expostos ali a riscos de saúde e segurança. Prevenção. Dentro do pilar da prevenção, né, o ano passado, em 2024, já começamos a avaliação e gestão dos riscos psicossociais na empresa. Estamos utilizando atualmente, né, a metodologia da HSE, né, mas como todos vocês aqui, também estamos buscando aprender, né, e buscando evoluir. Para 2025, também temos, dentro desse rol de ações de prevenção, começar a trabalhar ações específicas para grupos minorizados. E aqui elencamos, né, a saúde mental da mulher. A saúde mental da mulher, em 2025, né, terá ações específicas dentro da Samarco. Ações de apoio e suporte, né, intervenções em área quente. Aqui, na verdade, são intervenções que acontecem sob demanda, né, à medida que algum indicador nosso mostra que alguma área está precisando de alguma atuação, principalmente na questão relacionada à segurança psicológica. Grupo de avaliação multidisciplinar. Né, todos os nossos empregados, né, durante o exame periódico anual, passam pela nossa equipe multidisciplinar. Né, então, eles são, além de ter uma avaliação médica, avaliação de enfermagem, também passam por dentistas, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, e todas essas avaliações, né, caso tenha algum empregado considerado como crítico, né, existe uma discussão de forma holística, né, e planos de ação individuais, né, são estabelecidos para esses empregados. E dentro do pilar, né, de evolução e inovação, eu destaco a participação da Samarco no Centro de Referência de Saúde Mental e Bem-Estar do Einstein. A Samarco, ela foi um dos membros fundadores dessa ação, né, juntamente com o Einstein e outras empresas, e ele vem sendo conduzido brilhantemente pelo Dr. Luiz Oldan, pela doutora Dulce, né, pelo Dr. Gustavo Locatelli, que também vai estar aqui hoje. Né, então, é um espaço importante para troca e compartilhamento de boas práticas. Né, fica aqui o convite para outras empresas. Agora, trazendo um pouquinho mais de ação, né, um pouquinho de ação que foi novidade, né, para a Samarco, a gente começou a implementar uma cartilha de saúde mental para líderes. Essa cartilha, ela é enviada mensalmente para todos os líderes, de diretoria a supervisor. Foi uma forma de levar conteúdos de saúde mental de forma recorrente, né, para a nossa liderança, mas também sabendo, né, dos desafios da liderança em termos de tempo, de agenda e de atenção. Esses conteúdos, eles são simples, diretos, objetivos, né, onde o líder, em 2 minutos, ele consegue absorver um conteúdo de saúde mental. Nós estamos tendo feedbacks muito positivos, né, dessa ação. Começamos em 2024 com cartilhas que abordavam a criação de ambientes psicologicamente seguros, e em 2025, né, nós estamos trabalhando a temática da inteligência emocional. Aqui, só para ilustrar um pouco também, né, sobre os 2 módulos, né, que a liderança participou, né, e que nós tivemos aí 97% da nossa liderança de gerentes e coordenadores treinados
e esperamos ter 100% dos nossos supervisores em 2025. E aqui trazendo um pouco de indicador também, né, que eu acho que é importante mostrar, né, começamos em 2023 avaliar o perfil de segurança psicológica, começamos aí em 2023 com quase 77%, né, de concordância, e fechamos 2024 com quase 84%. Então, tivemos uma evolução importante, e a nossa meta é chegar em 85% e avançar nos próximos anos. Manter esse indicador acima de 85%. Ilustrar aqui um pouquinho também, né, o nosso BI, né, de avaliação do risco psicossocial. Ele serve para nós avaliarmos e implementarmos o nosso plano de ação, né? Então, aqui é a visão do nosso BI que nós temos dentro da nossa rotina. E eu acho que estou caminhando para o final da minha apresentação, e de forma muito humilde, né, eu quis trazer uns aprendizados, né, que eu tive ao longo desses 10 anos, praticamente, à frente do Programa de Saúde Mental, e que eu acho que, de alguma maneira, pode ajudar quem ainda está começando, ou quem já tem, né, que já está em andamento, né, que foram 10 anos aí que a gente veio aprendendo. Então, um que eu gostaria de destacar, tem um processo de governança dentro do programa, né, que não fique um programa só por responsabilidade de um médico, responsabilidade de um analista, né, tragam pessoas para compor esse programa, né, para discutir, né, de forma ampla, né, e isso facilita, inclusive, a implementação das ações. A governança do programa da Samarco, hoje, ela é constituída por um representante da saúde, né, da saúde integrada, um representante do grupo de diversidade, equidade e inclusão, um representante do projeto de evolução cultural, um representante da educação corporativa, né, e uma BP, né, que também é fundamental. Então, isso ajuda demais. Tem um sponsor, né, para o programa, né, mas um sponsor que extrapole, né, a área de saúde ou RH. Né, na Samarco, eles são importantíssimos. Né, nós temos o gerente de saúde, temos a gerente geral de desenvolvimento humano e organizacional, que são assim, grandes defensores e atuantes dentro do tema. Mas, se puder conseguir obter um sponsor que seja da área do negócio, né, e que abra as portas, né, para além do RH, também ajuda, né, demais dentro desse processo. Conexão do tema com outras frentes e projetos. Muitas vezes, tem muitas frentes, tem muitos projetos em andamento da empresa, e você chegar com mais um de saúde mental, pode ser que você tenha dificuldade. Então, né, embarque junto, né, projetos de evolução cultural, programas de diversidade, equidade e inclusão, vão juntos, né, construam juntos, caminhem juntos, né, que vocês vão conseguir chegar também. E, finalizando, tenham consistência. E a consistência venham com essa construção robusta, né, façam um processo, né, mostrando, né, as etapas, os resultados, os indicadores, né, que você possa ganhar confiança, né, tanto do ponto de vista da implementação das ações, mas também como parte de obter orçamento, né, você conseguir justificar, né, dinheiro para você conseguir fazer, é fundamental mostrar consistência. Mas também tenham persistência, né, tenham persistência, o caminho não é fácil. Muitas vezes, vai precisar dar um passo para trás, para dar 2 para frente. Não desistam, não desistam. Muitas vezes vocês vão se deparar e falar assim, nossa, eu acho que não dá para mim não, não dá para mim não. Mas tenham persistência, continuem. Às vezes, o momento da organização não está propício para discutir esse tema, é muita coisa acontecendo,
calma, respira. Dê esse passinho para trás, para que 2 para frente você vai conseguir. Né? A saúde mental, ela ainda é um tabu, então não é uma corrida de 100 metros, né? Nós estamos numa maratona. Então, tenham essa persistência. Obrigado, pessoal.